2, 3, 4. A matemática está presente na música, na previsão do tempo e nos jogos eletrônicos. A matemática é uma ciência fundamental do nosso dia a dia. Quem tem o hábito de organizar as tarefas, já pela manhã começa a dividir o tempo para encaixar os compromissos cotidianos. Os números estão em todos os lugares. Quando conferimos o troco, quando medimos a quantidade de um ingrediente para uma receita ou quando calculamos quanto tempo falta para o ônibus passar. Mais do que uma ciência de números, a matemática nos faz pensar. Fazemos suposições, observamos, calculamos e chegamos a conclusões. Mas também essa disciplina é temida por muitos estudantes, desde o ensino fundamental até o superior. Para explicar, entre outras coisas, por que a matemática é considerada difícil para a maioria das pessoas, o Ciência ao Pé do Ouvido convidou 2 professores de matemática da UFO. Milena Almeida Leite Brandão possui graduação e mestrado em matemática pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em engenharia mecânica também pela UFO. Atualmente é professora no Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal. Ela tem experiência na área de matemática aplicada e computacional. Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira também é professor do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal. Ele possui graduação em matemática pela Universidade Federal de Uberlândia e mestrado e doutorado em matemática pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele tem experiência nas áreas de topologia e sistema estocásticos. Eu sou o Marco Cavalcante, jornalista da Diretoria de Comunicação Social da UFO, e hoje, nesse episódio, estou acompanhado da Isabela Vasconcelos, estudante e estagiária de jornalismo aqui na UFO. Mas antes de chamar nossos convidados, queremos pedir a vocês, nossos amados ao pé do ouviders, que deem uma força pra gente e avaliem o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. Também não deixem de acessar nossas redes sociais. As arrobas você encontra na descrição do podcast. Professores, sejam bem-vindos. Olá, ouvintes do Ciência ao Pé do Ouvido. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Marco, Isabela, obrigado pelo convite para gravar esse podcast Ciência ao Pé do Ouvido, para falar um pouquinho de matemática, sobre a importância de matemática, a importância e as dificuldades para o ensino e aprendizagem de matemática. Professor Marcelo, o que é matemática? Bom, Marcos, primeiramente, essa é uma definição que não é consensual, né? Mas eu posso te dizer que a etimologia da palavra matemática é a seguinte: matema, no grego, significa compreensão. Tika, no grego, significa arte ou técnica. Então, a etimologia quer dizer que é a arte de compreender. Modernamente, a definição mais usada é a seguinte: matemática é a ciência que visa a compreensão de fenômenos ou objetos de caráter universal via método axiomático. Essa é a definição mais científica possível eu posso lhe oferecer no momento. E a matemática ela é dividida em várias áreas. Para a gente entender, quem não conhece a matemática por dentro, né? Como que ela se divide, como que ela é estudada? Ainda pegando um pouco do complemento do que eu coloquei para vocês, né? Essa perspectiva de que a matemática compreende todo e qualquer objeto, né? Precisa ser colocada uma perspectiva um pouco mais precisa, que é no seguinte sentido: não é qualquer forma de compreender, é via esse método axiomático, que é um método de categorização das coisas. Divide os objetos entre definições e conceitos primitivos, e as relações entre esses objetos, elas são divididas entre axiomas e proposições.
Proposições são aquelas afirmações ou aquelas relações passíveis de prova. Então, um dos primeiros atributos dos matemáticos tradicionais é fazer a prova da veracidade dessas relações, dessas afirmações. E, portanto, talvez, historicamente, a linha mais antiga de abordagem de matemática é a matemática tradicional, hoje chamada por alguns de matemática pura. Com o desenvolvimento da história da humanidade, a matemática ela passou a ser aplicada em várias áreas do conhecimento, como forma de subsidiar, de dar rigor a essas outras áreas do conhecimento, e os profissionais da matemática que fazem esse meio de campo, que ajudam a levar esse formalismo, esse rigor da matemática para outras áreas do conhecimento, são os matemáticos aplicados. Nossa colega aqui, a professora Milena, é um exemplo de matemática aplicada. E, além disso, no desenvolvimento de toda essa nossa história humana, outras áreas de matemática foram surgindo. Matemáticas aplicadas mais específicas, como, por exemplo, o caso da estatística, que ela faz uso, né, de técnicas que a gente chama aqui de probabilidade, para mensurar amostras, para estimar. E também temos áreas que trabalham hoje com a educação, o ensino, que é o que a gente chama de matemática educacional ou educação matemática. Temos matemática computacional, que é uma outra vertente da matemática aplicada. A computação nasce dentro da matemática. Por exemplo, quem é o pai da computação, a quem é atribuído a criação dos computadores, é um matemático, um algebrista chamado Alan Turing, que desenvolveu os princípios da computação durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele já vinha desenvolvendo isso há muito tempo, e durante a Segunda Guerra Mundial, esse desenvolvimento, todo esse trabalho dele foi fundamental para que os aliados, inclusive, pudessem vencer a guerra. Então, eu diria que são, numa metodologia de classificação, são 4 grandes áreas, mas essas 4 grandes áreas desdobram em várias outras sub-áreas. Por exemplo, a minha área, que é matemática pura, que é essa matemática mais tradicional, tem áreas que vão de geometria, análise, topologia, que é a minha especialização, passando por sistemas dinâmicos, teoria de controle. Então, é um campo vasto. Eu diria, assim, para quem nos ouve, que assim como a medicina tem várias especialidades, a matemática está lá pau a pau com inúmeras especialidades. Bom, eu acho que essa segunda pergunta vai mais direcionada para você, professora Milena. Bom, desde os primeiros anos da escola, muitos alunos têm dificuldade em aprender a matemática, né? Por que isso acontece? Eu acho que um dos problemas no ensino, na dificuldade, de se aprender matemática, vem do preconceito mesmo. A criança, antes de ir para a escola, o pai e a mãe já estão assim, presta atenção na aula de matemática é difícil. As crianças já chegam na escola com preconceito, achando que não são capazes de aprender matemática. Isso é tão realidade que quando eu falo, eu sou professora de matemática, a frase que eu mais escuto é, nossa, eu odeio matemática. Então parece que a humanidade foi ensinada desde pequena a odiar matemática. E eles chegam na escola com esse ódio, sem nem conhecer a matemática. Então, eu acho que uma das principais dificuldades começam por aí. O preconceito que a criança já chega na escola. E é claro que também o nosso ensino, ele está muito defasado. Ele é muito rígido, as criancinhas ali sentadas nas cadeiras e o professor lá na frente ensinando 2 mais 2. Então, a gente precisa modernizar o nosso ensino, trazer tecnologias para o ambiente da sala de aula. As crianças hoje, antes de ir para as escolas, já aprendem a usar tablets, né? Então, por que não levar tecnologias para a escola, para facilitar o aprendizado e até mesmo a facilitar a visualização? O meu filho já tem alguns joguinhos no tablet. Eu, como professora de matemática, já coloquei vários joguinhos desses de formas geométricas, né? De números, para ele encaixando os números, aprendendo a contar. Então, acho que o ensino ele precisa se modernizar, acompanhar as tecnologias que as crianças já estão aí tendo contato direto antes mesmo de ir para a escola. E é importante a gente mencionar, né, que existe uma deficiência também, que é chamada de descalculia,
Assim como existe a dislexia, que é a dificuldade na linguagem, né, na leitura, existe a descalculia. Então, é preciso também avaliar esses casos, porque pode ser que a criança ela tenha uma descalculia e isso persiste durante toda a vida da pessoa. E na descalculia, as pessoas que têm essa deficiência, né, têm dificuldade de entender conceitos relacionados com números, com símbolos. Então, por exemplo, o símbolo de mais, de menos, ela tem dificuldade de entender o que é aquilo, tem dificuldade de relacionar o número 10 com a palavra 10. Então, a gente precisa também separar se aquela criança, quando chegou na escola, ela tem descalculia, ou se é só medo mesmo que foi colocado na cabecinha dela de que aquilo é difícil. E no ensino superior, essa dificuldade persiste, né, Milena? Até a gente vê aí alunos com muitas dificuldades na disciplina chamada cálculo, né? Que é um bicho-papão aí para as engenharias, principalmente, e outras áreas também, que tem essa disciplina. Como você vê essa dificuldade também chegando na universidade? É um problema isso, né? Então, alguns dados mostram que 70% dos jovens brasileiros, na faixa ali dos 15 anos, não dominam a matemática básica. E o que acontece? Quando esses alunos entram na universidade, é esperado que eles saibam a matemática básica. E as disciplinas de cálculo, geralmente nas engenharias, né, já começa ali no cálculo 1, 2, 3, e no cálculo 1 já é necessário um bom conhecimento de matemática. Então, o que acontece? Esses alunos acabam chegando na universidade sem saber, talvez, uma matemática básica necessária para essas disciplinas, e nós, como professores, a gente não tem como voltar, né? Não dá tempo. Então, o que acontece é esse grande choque de realidade. A gente acha que o aluno vai chegar sabendo o básico, ele chega sem saber o básico. Então, uma grande dificuldade que acontece é essa. E também não posso tirar aqui a culpa de alunos. O que a gente vê também é uma falta de dedicação enorme. A disciplina de matemática, todas as disciplinas de matemática, é necessário você sentar a bunda ali na cadeira, literalmente, e se concentrar. E a gente vive uma geração que ela não consegue se concentrar, né? O celular toda hora ali está mandando uma notificação. É do Instagram, é do Facebook, é do YouTube, é do WhatsApp. Aí o aluno está ali, às vezes, na aula e olhando a tela do celular. É impossível aprender matemática se você não concentrar. É impossível você resolver um exercício se você não estiver concentrado nele. Aí, às vezes, o aluno está ali resolvendo o exercício e para ver a notificação no celular. Quando ele volta para o exercício, ele tem que começar tudo de novo. Então, eu acho que precisa uma maior dedicação, um maior esforço para se estudar matemática, né? Nós, professores, percebemos, a gente marca atendimento em horários extras da aula e os alunos não comparecem. Então, mesmo tendo essa dificuldade, parece que os alunos não estão se dedicando tanto. Então, muitos já chegam com uma deficiência do ensino médio e quando chegam na universidade, não procuram a ajuda extra nossa para poder melhorar o conhecimento em matemática. E aí as dificuldades vão aparecendo, as reprovações vão aparecendo nas disciplinas de cálculo. Se vocês me permitem, eu queria fazer uma complementação sobre o assunto que a Milena abordou, né, sobre essa questão da dificuldade das pessoas com matemática, né. Isso é algo de longa data, tá? Eu diria que remonta aos primórdios da existência da humanidade. Por quê? Porque, primeiro, é documentado, historicamente documentado. O problema com dificuldade em matemática não é só da realidade brasileira, isso é verificável em qualquer país do mundo. Talvez, em termos de escala, a gente não esteja numa situação tão confortável, mas o problema ele existe em qualquer lugar do planeta e em diversas épocas. A questão maior é como que a mente humana trabalha com esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento rigoroso. Ele é feito em escalas, ou seja, não adianta você querer entender o jogo rolando no meio do caminho. Você precisa entender o começo, o meio e o fim. Para isso é preciso o quê? Disciplina. Muitas das pessoas têm dificuldade em ter essa disciplina, que é o que a Milena falou, né, de
sentar numa cadeira e destinar um tempo para estudar. Isso aí eu chamaria isso de disciplina. Às vezes as pessoas não têm isso, seja por um problema de ordem emocional, ou às vezes mesmo fisiológica, ou às vezes é uma questão cultural, como a Milena quis abordar. Muitas vezes a gente vê comportamentos que a gente entende como comportamento geracional ou até mesmo cultural, de que é muito pouca valorização sobre alguns elementos que são imprescindíveis para que se possa aprender. Por exemplo, essa questão da disciplina. Quando eu falo disciplina, é no sentido dessa concentração que a Milena está falando, de saber estabelecer ordem naquilo que você está aprendendo. Outros princípios são muito importantes e eu vejo muita desvalorização disso. As pessoas falam assim, decoreba. Bom, eu acho que a palavra decoreba por si só ela é ruim, é pejorativa. Mas é uma ilusão vender às pessoas que você pode aprender sem fazer exercício ou sem fazer o uso da memorização. Memorização é um processo cognitivo extremamente valioso. Alguém pode dispensar de saber, de memorizar a senha da sua conta no banco? Alguém pode falar assim, não, eu não quero memorizar mais o meu endereço de casa. Ou não saber falar para um policial qual é o número do meu RG ou do meu CPF. Em maior ou menor grau, é preciso memorização. Às vezes a gente vê muito na imprensa, fala assim, o ensino, tanto da matemática, de qualquer ciência, jovens não querem estudar aquele assunto, porque exige memorização. Bom, mas exige mesmo. É importante criar essa consciência de que em algum grau é necessário memorização. Só memorização basta? Não, é preciso raciocínio, estimular o raciocínio. Existem técnicas que nos permitem aprender a raciocinar melhor. Dentro de um curso de matemática, isso é trabalhado de forma bastante exaustiva, que são as demonstrações, são os algoritmos que são desenvolvidos. Inteligência emocional, isso é muito importante. Às vezes o aluno, ele não vai mal numa prova, não é porque ele não tem capacidade de memorização ou porque ele não tem capacidade de raciocínio, é porque ele não tem capacidade de lidar com aquela situação de pressão, e isso aí é uma falta de inteligência emocional. Então aquilo ali requer alguma intervenção, requer alguma técnica para saber lidar com aquilo. Gerenciamento de tempo, uma outra característica que é necessário para se aprender. Você vai fazer uma prova, tem tempo. Às vezes o aluno se dedica demais numa questão, a hora que ele vê a prova acabou. Por quê? Porque ele tem problemas de saber gerenciar o tempo. Então, é uma miríade de características e qualidades que precisam ser desenvolvidas para trabalhar sobre qualquer conhecimento, em particular com a matemática, que por sua natureza de ser uma ciência formal, vai exigir isso, né, num nível muito alto. Então, eu acho que falta muito disso, desse nível de discussão nas nossas escolas. Fala-se muito em problemas pedagógicos. Eu tenho uma visão de que o problema da educação brasileira não é só de ordem pedagógica, não. É de ordem de conteúdo. Muitas vezes nós temos professores que não têm domínio do conteúdo. E isso precisa ser falado de maneira muito clara. Em algum momento, o nosso país vai precisar discutir isso de forma mais séria. Então, tudo isso tem impacto sobre a vida do estudante. A família também é responsável por essa formação do estudante e, como a Milena bem disse, é também preciso uma contraparte do estudante. Depositar os fracassos na conta da matemática ou na conta dos professores me parece uma equação injusta. Professor Marcelo, na sua primeira fala você comentou de como a matemática está presente, por exemplo, nos computadores. Então eu queria perguntar, é verdade que a matemática está presente em tudo no nosso cotidiano? Eu poderia dizer para você que sim, mas você precisa identificá-la, né? Não é uma coisa que você bate o olho e fala, olha, a matemática está ali. Na verdade, eu diria que quase todo conhecimento, ele é passível de ser identificado na natureza. Um químico poderia também falar essa mesma fala, que a química está em tudo. De fato, né? Todos nós, toda a realidade material é composta por átomos. Então, assim, para além dessa romantização, a matemática, eu creio sim que ela está em tudo, porque tudo, do ponto de vista de conhecimento, de domínio sobre aquele objeto ou aquele fenômeno, requer uma compreensão. E aí, como a gente falou mais cedo, né, qual é a definição de matemática, né, seria, né, a arte de compreender. Então, no momento em que você faz essa compreensão sistematizada do objeto, o ato que você está fazendo ali é um ato de
matematizar, de fazer uma compreensão matemática daquela realidade. Então, sobre esse ponto de vista, sim, a matemática estaria presente em tudo. Então, desde a parte tecnológica, nós estamos aqui conversando num podcast, está sendo utilizado uma tecnologia baseada em princípios matemáticos. Sem essa base, sem esse princípio matemático, essa tecnologia não funcionaria. Da mesma forma que as nossas edificações, nossas cidades, os nossos automóveis, toda a nossa indústria, ela é baseada em matemática. Mas aí a gente poderia falar, bom, mas aí você está falando só de coisas materiais. Não, a gente pode falar de coisas também dentro do espectro psíquico. Muitas das áreas da medicina, da psicologia, elas são, vamos dizer assim, construídas sobre bases, sobre princípios que são princípios matemáticos. Princípio de ordem, princípio de classificação, de equivalência, simetria. Então, assim, sob esse prisma, a matemática está em tudo, mas você precisa saber reconhecer esses sinais. Não é uma fala romântica de que eu olho para algo e ali está nitidamente aparecendo matemática. Não, é preciso uma reflexão, é preciso uma análise para você conseguir captar essa matemática presente nas coisas. Voltando para o ensino superior, a UFA oferece por ano 60 vagas para a graduação em matemática no campus Pontal e 70 vagas no campus Santa Mônica. Em quais áreas um profissional formado em matemática pode atuar? Helena, você quer falar ou eu posso falar rapidamente? Pode falar, Marcelo. Mas as áreas que os profissionais podem atuar, elas vão desde a área acadêmica, que é ser pesquisador, cientista mesmo, né, na palavra estrito sensu, que trabalha produzindo matemática. E quando eu falo produzir matemática, assim, para quem não é da área, vou falar assim de uma forma bem simplória, correndo o risco aqui de ser impreciso. É produzindo teoremas mesmo. Quer dizer, propõe-se uma sentença que tem hipótese, tem tese, e prova-se na sequência, o que a gente chama de demonstração, a veracidade dessa informação. Então, esse é o papel por excelência de um profissional da matemática que se propõe a ser um matemático, um cientista. Ele vai propor teoremas e demonstrar a veracidade desses teoremas. Mas tem outras áreas que trabalham com a parte de aplicada. Por exemplo, a indústria. Há muita possibilidade de profissionais da área de matemática trabalhar na indústria, logística, trabalhar na parte computacional, desenvolvimento de algoritmos. As grandes empresas tecnológicas hoje mostram que até a escolha de uma série no Netflix é um processo feito através de algoritmos. O Netflix está te oferecendo um catálogo de séries e filmes para assistir. É claro que ali por trás tem toda uma matemática que fez a máquina lhe ofertar aqueles tipos de filme para assistir. Então, isso aí é uma parte aplicada, então temos muitos campos nesse setor aí da informática, no setor da indústria. Tem também a parte de consultoria, que é aquele profissional da matemática que ele vai se formar e vai criar um escritório de consultoria, que geralmente a tarefa associada ali é de otimização. A Milena depois pode até falar um pouco mais sobre isso. Muitas vezes a indústria tem um problema, ou uma empresa, não precisa ser nem da área industrial, ou qualquer setor da economia tem um problema, e esse setor da economia quer fazer o quê? Ele quer ampliar a rentabilidade, enxugar custos, e aí esse é um problema de otimização. Então, esses profissionais que prestam consultoria, eles analisam o problema da empresa, matematizam esse problema e depois vão apresentar soluções para minimizar, por exemplo, os custos e maximizar, por exemplo, os lucros. Ou, se não, minimizar tempo de processos. Então, a Milena pode falar isso com um pouco mais de propriedade. E tem a área educacional, né? Acho que é o grande empregador hoje para os cursos de matemática, principalmente aqueles nas cidades do interior do Brasil, é a área educacional. É formar docentes para atuar no ensino básico, né? Seja também no fundamental, né? No nível médio. Então, a formação de professores é uma área muito importante dentro dos cursos de matemática e talvez a que gere maior empregabilidade, mas existem todas essas outras vertentes que eu coloquei, né? De produção de ciência, atendimento à indústria, consultoria para setores da economia e a parte educacional. Helena, por gentileza, complemente aí alguma coisa que eu tenha esquecido.
É interessante falar sobre isso, porque quando as pessoas pensam, né, em matemáticos, eles acham que as únicas possibilidades é ser professor. E, na verdade, existem várias outras possibilidades de mercado de trabalho para o matemático. E elas estão aumentando essas possibilidades, porque o mercado começou a entender que o matemático ele é bastante útil dentro de indústrias, dentro de bancos e prestando consultorias. Infelizmente, no Brasil, não tem uma pesquisa sobre o mercado de trabalho para o matemático, mas eu vou citar uma aqui rapidinho, que é dos Estados Unidos. Eu sempre cito ela para os meus alunos, porque lá eles têm o costume de fazer, né, essas pesquisas de qual emprego que está em alta, qual emprego que está dando, o salário está maior. E aí os dados da última pesquisa, que saiu de 2016 a 2026, mostrando o crescimento de vagas nos Estados Unidos, a área com maior crescimento de vagas está para a matemática. Na área atuária, o crescimento do número de vagas previsto, né, de 22%, na área de matemática e estatística é de 33%, e na área de pesquisa operacional, que é trabalhando com otimização, é de 27% o crescimento de vagas. Por que é interessante falar isso? O crescimento de vagas na área de matemática está em primeiro lugar, está acima de vagas oferecidas na área da computação e de engenharias, por exemplo. E os salários são muito parecidos do matemático com o engenheiro de computação, com o engenheiro civil, elétrico, mecânico. Os salários são muito próximos. Então, essa pesquisa, infelizmente, não é feita aqui no Brasil, então estou falando dessa dos Estados Unidos, mostrando esse crescimento na procura por matemáticos. Mas eu estava lendo no site da Federal do Rio de Janeiro, e lá eles também fizeram um gráfico de onde que os formandos, né, os ex-alunos deles estão trabalhando. E 37% está no setor financeiro e 33% está na área de pesquisa e ensino. Então, a maior parte dos formandos lá da UFRJ estão indo para o setor financeiro, estão trabalhando sem ser com aulas, né? Não são professores, não estão dando aula. Então, é interessante a gente falar sobre isso, porque existem oportunidades e existem vagas. Se a gente olhar no LinkedIn, existem muitas vagas para matemáticos. Mas o que eu falo para os meus alunos? As empresas precisam de algumas qualificações que não são oferecidas e não são ensinadas nos cursos de matemática no Brasil. Então, o aluno ele precisa aprender algumas coisas em outros cursos ou sozinho. Por exemplo, eu quero fazer matemática para trabalhar em banco. Ótimo. Mas hoje, para trabalhar em banco, você tem que ter algumas certificações, CPA 10, CPA 20. Hoje, a maioria dos bancos não estão pedindo formação acadêmica. Pode ser qualquer área, desde que você tenha a certificação. Então, a gente tem alunos que estão trabalhando em bancos. Mas como é que eu vou estudar para essa certificação? Você vai ter que estudar sozinho, porque o curso de matemática não ensina essa certificação. Então, talvez a dificuldade que eu vejo hoje de muitos alunos irem para o mercado de trabalho fora da área do ensino, é que às vezes o aluno ele não está preparado para o mercado de trabalho, ele não tem as certificações, ou talvez ele não saiba usar os softwares que a empresa está pedindo, talvez ele não tenha o conhecimento, às vezes até mesmo de Excel. A gente está com uma geração de alunos que não tem computadores em casa. Eles chegam na universidade, essa geração tem só celular, né, só smartphone. Então, eles não sabem o que é Word, o pacote Office, nunca nem viram. Excel, não sabem o que é isso. E muitas empresas trabalham com Excel. Então, eu acho que uma grande dificuldade talvez seja do formando ali em matemático se adequar às necessidades das empresas. Mas existem muitas vagas. No LinkedIn, direto eu olho, as vagas estão em aberto às vezes há muitos meses e não conseguem ninguém qualificado para aquela vaga. Porque além de ser formado em matemática, precisa de alguns outros conhecimentos que talvez a gente não tenha. Eu queria fazer um complemento, se fosse possível, no que a Miliana está colocando. Novamente, voltando lá na definição de matemática, né, que é a arte, né, de
compreender? Acho que o que os empresários, principalmente da região, precisam entender é que matemática, uma palavra sinônima, que explica muito bem o que é um matemático, é estrategista. Se a empresa quer ter um estrategista dentro do seu corpo de funcionários, um matemático é uma boa pedida. Porque apesar dessas questões técnicas que a Milena falou, que são coisas que com o passar dos anos vão mudando, o software que você tem que saber hoje, amanhã já não é mais o mesmo, a empresa muda, isso são coisas passageiras. Mas o que esse profissional matemático tem, ele tem capacidade de raciocínio muito alta, capacidade de lidar com problemas, organizar as questões dentro da empresa, estabelecer novos paradigmas, novas estratégias. Isso é imbatível dentro de um curso de matemática, a ponto de que muitos falam o seguinte, que os profissionais formados em matemática, depois da formação, eles são talvez os poucos profissionais com grande capacidade de serem autodidatas. Portanto, eu entendo que tudo isso que a Milena colocou é extremamente importante, né? Ter esse pacote adicional de formação técnica, né? Seja de softwares ou até mesmo de algumas noções básicas sobre gestão, empreendedorismo, mas tudo isso, um matemático tira isso de letra em 3, 4 meses, através do seu autodidatismo. Agora, as características que ele tem, que é essa capacidade de raciocínio, de organização, de sistematização, isso é algo construído ao longo de 4 anos e meio, 5 anos e meio, a depender do curso de matemática, e isso é algo muito único dentro da academia, algo que se encontra verdadeiramente dentro dos cursos de matemática. Então, vou fazer um complementozinho na fala do Marcelo, rapidinho. É que saiu numa revista americana, alguns anos atrás, uma pesquisa falando sobre isso, e na pesquisa falou que a maioria dos empresários americanos preferem contratar um matemático sem experiência e treiná-lo, do que contratar alguém com uma experiência e não conseguir treiná-lo para outras tarefas. Isso que o Marcelo falou é muito claro. O matemático, ele aprende durante o curso um raciocínio lógico que eu acho difícil de aprender em outros lugares. Eu fiquei encantada com o curso de matemática, não pela matemática, mas por esse raciocínio lógico. Então, a gente é treinado a aprender muitas coisas e ser críticos, né, a criticar tudo. Então, quando o professor coloca lá 2 mais 2 é 4, a gente fala, mas por quê? Aonde? Cadê a demonstração disso? Cadê a prova? Então, é muito interessante isso. Em novembro, vai ser realizada a Semana de Matemática do Pontal, em Ituiutaba, cidade do Pontal do Triângulo Mineiro, né, onde a UF tem um campus. Vai ser um evento que vai abordar a matemática nas redes sociais. Vai ser um evento importante aí, não é isso? Esse ano vai ter a 13ª edição desse evento. Ele vem sendo realizado há 13 anos, né, de forma ininterrupta aqui no Pontal, em Ituiutaba. E a ideia desse evento sempre foi fomentar a matemática entre alunos na região. Todos os anos a gente traz pesquisadores para fazerem palestras de temas variados. Além desse tema da matemática nas redes sociais, vão ter outras palestras. Nós vamos ter o Daniel, que é o representante do Wolfram Research, é o representante nacional, vai estar aqui apresentando softwares matemáticos. A gente vai ter o professor Gilcione, que é da UFMG, falando sobre probabilidades no futebol, porque o evento vai acontecer bem no meio da Copa, então a gente vai ter ali uma palestra falando sobre probabilidades no futebol, e depois a gente vai assistir o futebol ali junto, que vai ser de Gales e Inglaterra, no anfiteatro, para colocar em prática o que a gente viu na palestra. E também vai ter outras palestras de outros professores. Se eu falar tudo aqui, vou tomar o tempo, depois deixa o link do evento para o pessoal ver. E vai ter uma mesa redonda com 2 matemáticos youtubers, um é o Thiago Santos e o outro é o Marcos Murakami. O Murakami, ele já é um fenômeno no YouTube, ele tem mais de 170 mil inscritos no canal dele, e ele tem aulas que vão, assim, desde o ensino médio ao ensino superior. E a ideia dessa mesa redonda é mostrar que é possível aprender e ensinar nas redes sociais. E queria fazer um apelo aí à audiência de vocês, principalmente o público jovem, para
desmistificar algumas coisas. Talvez não tenha ficado claro o que foi colocado aqui hoje, mas essa história de que matemática é a ciência dos números, isso é meio impreciso. Se você é um jovem que não gosta de números e, portanto, fala assim, eu não tenho futuro nenhum para a matemática, saiba que talvez você possa estar errado, porque você tem, sim, condições de estar fazendo matemática, porque às vezes você tem uma visão geométrica bastante acurada, e isso é um outro tipo de característica da matemática. Às vezes você não vai trabalhar com números, mas vai trabalhar com relações de causalidade e efeito, então você vai ter aí uma aptidão para trabalhar com raciocínio lógico, que é o que mais é demandado dentro de um curso de matemática. Então, matemática é um lugar para você. Às vezes, você não quer nenhuma dessas três coisas que eu falei, mas você tem uma capacidade enorme de perceber quando que uma coisa pode ser deformada em outra. Isso é um tipo de raciocínio matemático, é da minha área, de topologia. Então, vem para a matemática, que você vai aprender a como trabalhar com problemas de deformação sem ter que necessariamente fazer contas, cálculos. Se você gosta de cálculo, então venha para a matemática. É um lugar também que está de braços abertos para receber você. Se você gosta de otimizar as coisas, organizar as coisas, isso é matemática. Se você é capaz de ver relações de simetria, de ordem, isso é matemática. Então, eu faço esse apelo, tirem da cabeça essa coisa de que para ser matemático precisa gostar de número. Não necessariamente. Você pode gostar de vários outros elementos da matemática e se tornar um grande profissional dessa área. Então, esse é o apelo que eu gostaria de deixar aqui aos jovens, principalmente aos jovens de Ituiutaba. Venham à Semana de Matemática de Ituiutaba. A Semana de Matemática vai estar de portas abertas para vocês aí, jovens, têm um pezinho de desconfiança ou de predileção pela matemática, venham aqui na data da Semana de Matemática que a gente vai receber vocês de braços abertos. Gostaria de agradecer a presença do professor Marcelo e a professora Milena aqui no Ciência ao Pé do Ouvido. Agradeço muito a presença dos professores aqui no Ciência ao Pé do Ouvido e deixo aqui o convite aberto para vocês estarem com a gente em próximos episódios. Pessoal, muito obrigado por nos receber aqui hoje, no podcast Ciência ao Pé do Ouvido. Foi uma satisfação poder fazer alguns esclarecimentos. Nem tudo que eu e a Milena colocou aqui é consensual, mas é colocado na perspectiva de que a gente possa fazer mais discussões sobre esses assuntos. Alguns assuntos são, de fato, polêmicos, mas é através da boa discussão que a gente consegue promover, possíveis soluções para esses problemas. Então, eu estou à disposição de vocês, sempre que precisarem, contem comigo. Eu sei que a mesma coisa vocês podem contar com todos os demais docentes aí do curso de matemática do Campus Pontal, e não apenas do Campus Pontal, mas também os nossos amigos e colegas aí do curso de matemática da FAMAT em Uberlândia. Então é isso, muito obrigado. Isabelle e Marco, obrigado pelo podcast de hoje, adorei o convite, tinha muito mais coisa para falar de matemática. Eu tinha feito um resumo aqui de coisas que eu gostaria de falar, mas o tempo é pouco. Quero participar novamente, A gente pode chamar o Marcelo novamente para a gente falar sobre outros temas que talvez ficaram sem ser abordados nesse podcast de hoje. Falar de matemática é sempre algo agradável. Eu adoro falar sobre matemática, então eu agradeço novamente o convite e me coloco à disposição para eventuais gravações e para tirar dúvidas, e convido novamente os ouvintes para vir conhecer pessoalmente a gente aqui em Ituiutaba. Para você que esteve conosco até esse momento, o meu agradecimento. E não deixe de nos seguir nas redes sociais e de se inscrever nas plataformas de streaming que você ouve nosso podcast. Gostou da temática de hoje? Ficou com dúvida em algo? Manda um áudio para o nosso WhatsApp 999 66 2021. Repetindo, 999 66 2021. E o DDD é o 34. Compartilhe o Ciência ao Pé do Ouvido com seus amigos e nos encontramos novamente na próxima semana. Muitíssimo obrigado e até logo. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é de Ellen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO.
A supervisão do roteiro é por conta da jornalista Nayara Achaia. Produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Marco Cavalcante, jornalista da Divisão de Divulgação Científica, e pela Isabela Vasconcelos, estagiária de jornalismo. A comunicação imagética foi feita pela Ludmila de Castro, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com a Nayara, com a Ludmila e com a Viviane Aiko, que também é estagiária de design. E no episódio de hoje, utilizamos áudio do Desafio Interbatuque, da Associação Atlética Acadêmica Engenharias, da UFO. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.